Bem-vindos ao episódio número 23 do podcast Rapazes da Fama. Hoje temos um episódio super especial, com um convidado especial, o André. É um gosto ter-te aqui. E vamos, portanto, falar sobre o nosso amor de perdição, que é comum aos que estamos aqui. Vamos começar por o início. Quando e como surgiu este amor de perdição? Viva a todos, não sei se boa noite, bom dia, Sim, depende da hora que cada um veja, naturalmente. Exatamente. A inexperiência total neste tipo de formatos. Estamos aqui igual todos. É só em português, é só uma boa português para já, portanto não precisamos de improvisar. Exato. Eu, como vocês e como muitos outros, e particularmente muitos outros da minha geração, eu cresci numa vila. Eu costumo dizer até cresci numa rua, num beco sem saída. E atrás dos Correios, até bem perto onde estamos agora. E, portanto, como vila que éramos, tínhamos um sentimento bairrista e de bairro e cultura de bairro. Eu cresci na rua, no sentido em que fui educado com os meus amigos e convivíamos muito com isso. E em função disso e também da proximidade, portanto, que isso nos traz ao território, mas no meu caso especialmente por uma razão familiar. O meu avô Álvaro Gil, repara, o meu bisavô Álvaro Marques foi presidente da Câmara há muitos anos. A praça da Câmara, a praça Álvaro Marques, a casa dele, foi da casa dele que se cedeu uma parte do terreno para se fazer a Câmara, portanto eu vivia a 100 metros disso, portanto, essa vivência do território, da comunidade e dos símbolos que a representam foi sempre algo que esteve muito próximo na minha vida. Sim. Como também sabes, o meu avô e padrinho, e de quem dei o nome ao meu filho, Álvaro Gil, foi presidente muitos anos, julgo que mais de 25 anos, presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube Famalicão. Okay. Também foi sócio fundador do Famalicão Atlético Clube, a razão pela qual, aliás, herdei o número, sou associado número 3 da FAC. Bom. E, portanto, nesse contexto, a vivência do meu avô, eu nasci em 1976, nasci dentro de uma fábrica de bolachas, não é? Também, que é sabido, portanto, aqui também no centro da cidade. Sim. E o facto de, no caso ainda, a Vieira de Castro ser patrocinadora do Futebol Famalicão naqueles loucos anos 80, levou a que eu tivesse a facilidade de ir nesse contexto, camarote, lugares, enfim, do que havia na altura, e acompanhar o meu avô, onde eu ia muitas vezes almoçar ao domingo. E, portanto, era uma rotina dominical. A pessoa que foi muito presente na minha vida, não só por ser meu padrinho, mas de tal forma que lhe dei ao meu filho o nome dele. E, portanto, até nessa fase, mais o meu avô do que o meu pai, foram os grandes entusiastas para o futebol. Foi uma coisa que se viveu sempre em casa, em função da vida que o meu avô devotou ao desporto e especialmente ao futebol Famalicão. É com ele que eu começo a ir, com o meu pai, no caso das facilidades que havia na Vieira de Castro, e com o meu avô naquela rotina dominical, anos 80. Exatamente. Não, acho que é comum esse trajeto aqui com todos nós, de irmos com os nossos pais, os nossos avós, não é? Verdade. Acedermos. Eu lembro que na altura em que comecei a ver os jogos, às vezes até se íamos mais que um miúdo, a gente agarrava-se a outro adulto e toda a gente entrava, não é? É meu filho, é uma sobrinha, não sei o quê, não é? E portanto é tudo nessa onda que começa. Mas realmente começa então muito cedo a ir aos jogos. Começo muito cedo e até começo um bocado ilegal, porque nós temos aquele erro que se provou mais tarde ser um erro de interpretação sobre factos acontecidos num jogo em Macedo de Cavaleiros. Exato. Que, aliás, vai influenciar o meu voto nestas presenciais. E o meu também. E acontece que, em função disso, antes de haver os Fama Boys, havia uma claque. Juve é Fama. Juve é Fama, sim. Juve é Fama e tal. E eu tinha vários amigos meus, porque era a malta mais ali de Bandeirinha. Portanto, eu era aqui deste bairro aqui dos prédios, nós chamávamos prédios aqui. Depois havia a malta de Bandeirinha. E nós tínhamos torneios de futebol, coisas assim, aquelas coisas. Como havia a malta também ali da rua da Luzia, na altura chamávamos aquilo os prédios 2. E nesse contexto havia malta, sobretudo da Bandeirinha, mais velhos, o Nuno Amaral, o Serra, etc., que estavam ligados à Juve Fama, coisas assim. E eu, enfim, não sei se... Houve um tipo que há dias num podcast disse uma coisa e depois tramou-se, que aquilo depois afinal não era crime e tal. Mas posso eventualmente, estamos no mundo da especulação, posso eventualmente ter acompanhado uma deslocação à noite a FAF, Exato. onde, pouco depois de nós lá saímos, contentores pegaram fogo, contentores de lixo arderam. Foi uma combustão espontânea, talvez. Mas estas coincidências, e às vezes uma coincidência destas, um tipo pode ser apanhado e ser incriminado numa situação destas. Exato. Aliás, já estive uma vez numa conferência e comigo estava a contar isto e dizia, se for agora não vai. Sei porquê. É o seu pelouro, era o vereador
tinha o pelouro da Câmara de Faf. Foi muito engraçado. Mas sim, e porque reparem, enfim, vocês são todos bastante mais novos e ou alguma coisa mais novos do que eu, mas aquele 87, 88, 88, 89, aquilo foi o meu prec. Aquilo foi o meu prec. Quer dizer, nós vivíamos para aquilo. Eu fui em autocarros pedir justiça, não sei para onde, com placas a dizer justiça, não sei se foi para a Liga, se foi para mais longe, já nem sei dizer. Sim. E esse é um período espetacular. Essas causas fraturantes também fazem uma ligação muito grande ao símbolo, não é? Quer dizer, a partir dali, aquilo era, de repente, parecia tudo na nossa vida e foi espetacular. Depois, na sequência disso, é quando nós descemos, depois voltamos a subir, num cambalacho, porque nós já íamos subir e depois, de alguma forma, podemos ter tirado o pé com o Gil Vicente e acabamos por subir todos, num ensemble, tutti insieme, e depois fazemos 4 anos seguidos na Primeira Liga, e esses 4 anos passos ao lado do meu avô. Nós tínhamos 2 lugares cativos, A59, A60, E era ali... trocados, o meu avô só ouvia do lado esquerdo, mas teimava que tinha que ficar do outro lado, portanto eu falava altíssimo, quem é o Tanta, é o Lula, quem é aquele? E pá, foram períodos espetaculares, esses 4 anos também, muita nostalgia para mim. Sim. Começa antes, no turbilhão do PREC, 86, 88, 89, não é? E o ano de subida, tudo aquilo, nós, mesmo quando subimos, foi um ano espetacular. Já o que é que o Rodolfo Reis? Não quero estar a mentir. Também não sei. Mas quando subimos e depois somos despromovidos, é um ano também espetacular, assim, de adesão, de entusiasmo das massas, etc. Nós já tínhamos estado em 70 e tal também, quando fomos campeões da segunda divisão Norte, em 77, 78. É tal que eu tenho uma faixa que, peço desculpa, não fui capaz de encontrar, de campeões nacionais que herdei do meu avô. Tínhamos estado em 43, 44, depois 70 e tal, e já a maior parte das pessoas, quando é assim espaçado por 10, 20, 30 anos, há muitas gerações que nunca estiveram lá, como agora aconteceu, não é? Sim. Gerou-se um entusiasmo espetacular na cidade e nos arredores, porque sempre tivemos muita penetração em algumas freguesias, menos noutras, mas, por exemplo, tínhamos pessoas que vinham de Pousada a pé para vir ao futebol. É uma dedicação. Eu tenho o pai de uma tia minha, vinha a pé, o Sr. Abreu vinha a pé por aí fora, de Pousada de Sanóis para aqui ver o futebol. E esses movimentos eram muito, muito emocionantes, até diria. Eu confesso que comecei a seguir o Famalicão nessa subida de divisão, não é? Depois tivemos 4 anos. Sim, acho que é 4. 4, penso que sim. E foi aí que eu comecei. Mas lá está, depois descemos e as coisas parece que esmorecem um bocadinho. Prontos. Quem não estiver assim tão enraizado. Mas de qualquer forma, este regresso agora foi muito, muito festejado e foi espetacular, não é? Foi espetacular. E foi num contexto que foi também, repara, já agora para fazer a minha linha do tempo. Sim. Depois descemos em 94, 95, quase que valha. Depois rapidamente descemos, nós estivemos na Segunda Liga há muito pouco tempo. Não sei se uma época, 2, 3, não foi nada por aí abaixo. E eu em 99 não volto nada. Pela primeira vez entro nos órgãos sociais do clube, como diretor, enfim, já não sei bem para quê. Multifunções. Era tudo. Mas tínhamos uma missão, nós chamámos de projeto Famalicão 2001, salvo erro. Quem me convidou foi o Luís Filipe Lopes de Castro. O pai dele tinha sido presidente também. Sim. E foi ele que me desafiou a esse voltar, no sentido de vamos trazer uma imagem nova, tentar vender o clube com mais modernidade, vamos ter que arranjar forma de ultrapassar, porque aquele ano que nós passámos à terceira divisão condenou-nos para muitos anos. Porque entre o caso Mainado, que aparece depois, e passar 2 épocas com um plantel totalmente sobredimensionado para jogar na terceira divisão, e eu fui ver o jogo, acho que só perdemos o Maria da Fonte, 1-0. Neste ano, por um lado é certo, é espetacular, porque os jogos são todos muito perto. Claro. Como nós vimos agora recentemente. O meu filho também há dias dizia, tenho um caso de saudades da segunda vez, daquele futebol popular, não é? Coisas assim. Naquele ano acho que se calhar vi os jogos todos, porque acompanharam. O meu pai mas o meu pai esse ano também se entusiasmou bastante e tal, e acabávamos por ir, e com o meu avô ainda vivo, e esses momentos são giros. Mas depois entramos naquele buraco orçamental, dificuldades, os ciclos autárquicos também mexeram muito, naquele tempo em que o futebol e a política tinham muita proximidade. Proximidade e até consequencialismo, digamos. Quem não estivesse no futebol não aparecia, não estava. Isso de alguma forma esteve associado aos ciclos do clube, e depois nós acabámos por ter esse projeto. Aliás, nós aprovámos
para aí em 2000, eu tenho recordes disso. Não os publico porque tenho vergonha. Eu estava com um fato xadrez e com uma gravata xadrez. Espero que aquilo arda tudo nos arquivos de Cidade 2, talvez, já nem sei na altura. Mas numa Assembleia Geral e nos Bombeiros, em que só falei eu e o associado Paulo Alexandre Matos Cunha, que era Paulo Cunha. só falei eu e ele, porque eu que apresentei os estatutos para o que nós queríamos que fosse a Constituição de Lassado, copiados pelos estatutos do Estoril. Ok, Foi ok. quem nos fazia. Atenção, não havia internet. Pois, Estamos a falar dos estatutos que nos chegaram para aí por carta, do Exato. Estoril, e nós fizemos os estatutos, etc. Eu lá tinha computador, lá fiz aquilo e tal. E até provámos uma mascote, que salvo erro, que era um dinossauro. bom. São coisas... E em Assembleia. E os estatutos foram aprovados e na altura, eu diria que o modelo estava certo e no timing tinha sido espetacular. Não havia esta capacidade de entrar investidores externos. Havia, não havia era mercado. Claro. Sim. E quem me pareceu mais tarde olhar para trás e refletir, na altura estas coisas acontecem sempre a uma vertigem, a uma velocidade que nós não conseguimos Claro. perceber o que está a acontecer. Quem estava muito relacionado com aquilo era o José Veiga. Hoje que era em desgraça por mitotropelias. São pessoas ligadas a negócios de dimensão muito grande e têm sempre este lado poliédrico de responsabilidade. Mas fizemos até um trabalho muito, muito profissional, enfim, à data, ninguém o fazia, não é? Claro. Ninguém o fazia, aprovou-se, mas depois optou-se por não... Depois vieram os ciclos autárquicos e a promoção daquilo, aliás, é quando cai a direção e é quando, aliás, eu acabo a presidente do clube, com 26 anos. Isso foi uma experiência. A 26 anos. Mas não muito... Epá, contexto muito olhando agora para trás, foi espetacular. Também, começada por hoje, também foi estúpido. Do ponto de vista financeiro pessoal, coisas que ainda não estou preparado para confessar, mas que tive muito apoio da minha ex-mulher também na altura. Na altura era mulher, enfim. Muitas pessoas que na pendência daquele tempo me tentaram ajudar, me tentaram empurrar, mas o futebol tinha, eu acho que posso dizer que tinha, porque hoje, por acaso, apesar das pessoas falarem muito, acho que não tem esse lado. Nós perdemos, eu estar a dizer nomes é arriscado e estar a dizer jogos é perigoso, que as pessoas podem conferir, mas nós perdemos um jogo no Esposende e um jogador nosso foi expulso, o jogo que ainda na primeira parte. E eu fui ao balneário e perguntei-lhe, o que aconteceu? Fizesse propósito. Dizia-lhe, André, o futebol não é para si. Essa resposta... E pronto, mesmo ao nível da arbitragem, os jogos não eram televisionados, não era? Havia, depois, uns não autorizavam, nos jogos fora ninguém autorizava a cobrir imagens dos jogos adversários. A formação era a que tínhamos, nós, até o Jorge Silva ter acordado e ter um sonho, nós tínhamos a formação... por milagre, em gerações, de vez em quando, as coisas aconteciam. Sim, mas muito por carolice, por muita vontade. Às vezes acontece de ter 2, 3 muito bons jogadores numa geração e faz a diferença, como nós chegámos a ter, até no meu tempo do liceu, tinha colegas meus, quando tínhamos o Real, o Neves, etc. Chegámos também aqui na previsão de sub-19, lembro-me de estar aqui com o Nuno Gomes, Bambos e coisas assim, etc. Vamos, isso era assim, episodicamente uma geração. De vez em quando acontecia. Absolutamente nenhumas, não é? Além de termos um scouting miserável, tenho que dizer isto. Tem que dizer isto porque eu fui fazer um treino. Fiz um treino e chegaram à conclusão que eu tinha habilidade a mais. E eles gostaram. E eu disse, eu fui fazer um treino ao Maracanazinho, não é? Que era o ex-meio estacionamento ali, não é? E eu fiz um treino, lá está, outros tempos, eu fui sozinho, enquanto que o teu filho ainda com 19 anos, que ainda vais levá-lo e pô-lo e buscá-lo, e eu fui para com 12 ou 11 anos sozinho em minha casa, portanto, atrás dos correios, vim pela câmara fora, passei à escola, subi à fac, aqui que há treinos que eu li no jornal e tal. E lá fiz um treino no Maracanazinho. Só que eu enganei-me e fui no ano errado. Eu devia ter ido na véspera. O treino até me correu muito bem. Mas no que eu me lembro, foi chocolate. Talvez nunca antes vista naquele campo. Exato. Mas o facto de eu estar a jogar com uns 3 anos mais novos parece que influenciou. Parece. Mas eu atiro como total incapacidade do scouting, não é? De perceber talento, e eu acabei por desistir. Depois era no dia seguinte eu já havia de ter catequese ou alguma coisa assim importante, não é? E já não fui mais. E acabei a carreira aí, foi uma pena. No Famalicão, mas mais tarde brilhei noutros campos. Exatamente. Tu abordaste aí jogos com o Esposende, o Rui tem ali uma história muito, muito engraçada em jogos em casa com o Esposende. Não, é de... O treinador era, na época o treinador era o Paneira, Distrital, segunda vez, Distrital, não sei. E nós falhamos, acho que houve um jovem, que era um ponta lateral, que era o Badará, com quem não mudou muito bem pessoalmente, mas o homem
acho que não tinha mais golos para falhar. Falhou os golos todos da carreira que ele falhou os golos. E aquilo, no fim do jogo, rebentou em pancada. Descambou completamente com a polícia e foi... Há histórias que eu lhes conto, que não posso contar aqui. São incontáveis, que aquilo não tem... Sou pena de ter um senhor de autoridade em minha casa amanhã. Mas eu ouvi, na altura, o André sabe e vocês sabem também, na altura, nas divisões mais baixas, quando foi com antes, não é, aquilo é pré-CNS ainda. Quando se começou a formar a onda de subir de divisão, era jogar contra o Martim, contra o Santa Marta de Penaguião, contra o Favo, para nós era a Champions. Jogar contra o Esposende. E a última vez que fui ver o Esposende foi ver a jogar este jovem. É verdade. O Oliveirense. Imagina, quando o clássico do Famalicão ia jogar contra o Santa Marta de Penaguião, está tudo. Não, mas na altura era a nossa realidade. E aquilo era... Eu acho que era emoção a mais, era... Pouco futebol. Sim. Eram os jogadores da altura, Pronto, podiam-se pedir, não é? E acho que era demasiada, aquilo que o André falou, era demasiada frustração de muitos anos a correr mal, tudo, estás a ver? De um clube super desorganizado, um clube comparado com o que é agora, não tinha nada a ver. E acho que bastava uma fagulha, bastava aquilo queimar um bocadinho que... Ardia tudo. Mas já estou como o filho do André, como o Álvaro. Tenho muitas saudades de várias coisas desse ano. Dessa época. A cerveja com álcool, por exemplo? Assim, eu na altura ainda bebia. Mas... Não, e entrar com os bombos, Sim, tudo. sim. Tudo, fazer megafones... tudo, não é? Ao intervalo ires ali ao carro, na mala, Exato. e teres ali a Exato. broa, Entrar copo de vinho. O tempo, na altura não era tochas, era extintores por baixo do pano, e era tudo. E depois pediam-nos para cantar debaixo do pano, só até estar a fugir do extintor. Lágrimas nos olhos. Exato. Mas é esse... Eu adoro... O meu sonho de vida sempre foi ver o Famalicão na primeira divisão. E consegui ainda em vida. Mas não vou ligar que há coisas a nível de mística, a nível de espetáculo, que se perder. Que hoje em dia é tudo muito controlado. Naturalmente. Demasiado. Bom, Henrique, Bom, vamos passar então aí aqui ao primeiro desafio. da noite. E o desafio, ou seja, os dois desafios vão ser dentro do mesmo, em que eu vou te dar duas opções, tu tens que escolher uma. Então vamos começar aqui com o primeiro desafio. Jogo em casa ou jogo fora? Fora. Jogo de dia ou jogo à noite? De dia. Futebol atrativo ou futebol pragmático? Atrativo. Vitória sofrida ou goleada tranquila? Vitória sofrida. Essa é sempre a melhor. Defesa sólida ou ataque demolidor? Ataque demolidor. Pressão alta ou bloco baixo? Pressão alta. Jogador que marca golos ou jogador que faz jogar? Difícil esta. Aí já não é tão óbvio. Faz jogar. Que faz jogar. Vender talento ou segurar talento? Vender talento. Sonhar alto ou pés no chão? Se uma coisa implica o contrário da sim. outra, pés no chão. Crescer em silêncio ou assumir o estatuto? Crescer em silêncio. Apoiar sempre ou criticar quando é preciso? E eu apoiar sempre. Sempre. Ok. Porque também sei que o faço, porque há outros que não vou olhar para as pessoas que o farão por mim. Ganhar a Taça de Portugal ou ir às competições europeias? Ganhar a taça. Ganhar Ganhar a a taça. Ok. Olha, está aqui o pino que trouxe quando ganhamos a nossa feminina. Já está. Ok? Que recebi Estava lá. E chorei na final. berranho Também eu. naquele camarote com a taça na mão enquanto descemos aquelas escadas por lá abaixo. E dei abraço a pessoas que ainda hoje me lembro das pessoas que abracei nesse momento e o que senti, o que sentimos todos por aí fora. E o meu filho estava nas escadas também à minha espera. Ganhar a Taça de Portugal. É um dos teus sonhos. Aliás, é um dos Todos. nossos Sim, desejos, não é? Aliás, Claro. eu já disse até ao nosso presidente passado, eu sei, pá, se por acaso ganharmos uma taça, se eu ainda estiver ligado a funções, como ainda sou hoje presidente da Assembleia Geral da SAD, é naquele dia. Eu nunca mais sou nada no clube. A minha carreira acabou e eu depois vou ao futebol quando lembrar. Acho que o ponto alto, então, Era espetacular. também acho que Já sim. A tivemos. vivência de Jamor. Eu nunca lá fui, mas espero um dia ir. Eu fui das altura em duas que- finais do feminino. Na altura em que o feminino, Foi das duas nos finais. compromissos futebolísticos, na altura,
não me esse permitiam, agenda, claro. mas é sem dúvida um dos meus Não, desejos. e a nível masculino já lá estivemos perto. Sim, Sim. estivemos perto. Bem Aliás, nós no dia em que fomos campeões da Taça Portugal, fomos campeões de júniores também, sub-19. Campeões nacionais. 5-0 ao Benfica Benfica. aqui. Sim. Também é história. também, exatamente. Eu não me lembro grande coisa da viagem até Lisboa, mas parece. Pode-se ter ingerido qualquer coisa de Famalicão a Lisboa. Muito bem. Rui, queres continuar aí com a tua, Quero tua, fazer. tua questão? Sim, queria perguntar ao André qual é o teu melhor momento como sócio e adepto do Famalicão. Pá, de intensidade de um momento, A Taça de Portugal, não. se calhar a Taça de Portugal. É assim, há jogos, há uns que eu sei o contexto, há anos em que nós estávamos metidos num buraco tão grande e ganhamos aqui ao Gil, ao Belém, com o Zé Pratas a arbitrar. De Almeida. Pá, quando o Helder faz aquele golinho ao Sporting, eu pensei que íamos limpar o Sarão para o Sporting e depois um tipo que nunca mais jogou pelo Sporting, que já nem sei como é que se chama, o Spear, virou o jogo. Eram alturas de muita pressão para nós, de dinheiro. Pá, e dinheiro significa salários, significa impostos, significa responsabilidade para nós próprios. Mesmo. Pá, mas também me lembro que estávamos a perder aos 90 minutos em casa 3-0 com o Taipas e ganhámos o jogo. Porra. E aquele jogo com o Chaves, em que o Pedro Proença estava no camarote connosco, a malta a partir aquilo tudo e tal, e nós ganhámos aquele jogo 4-3. Gol do Luís Alberto. Gol do Luís Alberto, ganhámos 4-3. Estava lá nesse jogo. E O o Mauro meu filho, faz- eu vi o meu filho ao longe, o meu filho tinha tido jogo, e chegou muito tarde com o JP, um amigo dele, e eles estavam na porta, os dois, e quando é o golo, eles estão os dois pendurados, parecem na bancada, um às cavalitas do outro, pela adrenalina que aquilo provoca, não é? E nós vilipendiámos o árbitro, foi o fim do mundo, aquilo era um roubo descarado, e depois vai saber as imagens e o árbitro acertou em tudo. Epá, O Mauro é expulso. foras de jogo que ali eu juraria, eu partia uma mão, enfim, a tua, em como o jogador estava claramente em jogo, vai saber as imagens, estava fora de jogo. Epá, e é brutal, foi de uma intensidade extraordinária enquanto jogo em si. Foi. Os jogos fora também tinham uma intensidade dramática absolutamente espetacular, quando se ganha assim no fim e tal. Mas... Deixa-me só fazer uma pergunta que não estava planeada, mas há um bocado respondeste que preferias um jogo fora do que em casa. Porquê? Opa, porque a tensão é maior. Eu até, tipicamente, tenho acesso ao camarote, ou isto ou aquilo, enfim, fujo a isto porque, tipicamente, vou com o meu filho ao futebol, não é? É o meu grande companheiro de ir. E treinámos isso naqueles anos em que tínhamos Felgueiras e Friamundos e, pá, e é uma tensão bestial. Cerzedelo. Incrível. Os acessos aos campos, enfim, atenção, nós fomos jogar com o Salgueiros no campo do Padroense. Estava lá. Peão. E eu tenho uma fotografia que estava com o meu filho, que aí por si mais cedo, que aquilo já estava uma barafuda. Foi quando barar as cadeiras. Cadeiras a voar, depois foi-se por trás da baliza para tirar coisas, já havia malta para cima, para baixo, chama cá, senão vai ser assim, vai ser assado. E eu sei que o meu filho, eu tenho uma fotografia absolutamente extraordinária, que significa tudo o que é o futebol popular ou amador, se quisermos. No profissional também aconteceria, só não acontece pelas razões logísticas, que são 2 ou 3 velhotes que estão no murete, digamos, no murete a sul do campo, tem um muro, e estão 3 velhotes com a bicicleta encostada ao muro e estão de pé em cima do selim para verem assim a confusão. O futebol não viram, mas quando aquilo começou assim, umas cadeiras do pai, eles estão ali para ver aquilo. Para ver a confusão. É absolutamente fantástico. E o futebol fora tens um nível de tensão muito grande. E envolves-te mais, porque nós em casa parecemos um teatro. Perdemos um bocadinho isso agora. entre a pista e entre um futebol também que hoje se torna um bocadinho imprevisível. Não é só o nosso, é o futebol em si, em geral. Se o jogo não se até jogo que foi o nosso presidente da SAD, até que me disse isto uma vez, às vezes alguém tem que ser, às vezes temos de sacrificar alguém, às vezes os jogos estão mortos e alguém do banco vai ter que abarafotar até ser expulso, que é para aquilo, para trazer tensão para cima do jogo. Quando não é assim, a equipa de fora está confortável. Para ver o clique. Tem 2 resultados que lhe interessam, tipicamente, portanto, pode especular com o jogo, pode especular com aquilo vai andando naquela morrinha, aquilo não interessa a ninguém. E depois o público também não interage, deixa-se andar ali. Por acaso tem sentido. Por isso, os jogos de final de almoço acho que são piores. Aqueles jogos das 3, 3:30 nesse sentido são piores. São piores porque as pessoas estão frustradas de final de almoço de fim de semana, porque, etc. Mas se reparares também esses jogos, se calhar são sempre contra equipas que não... ou seja, como é que eu quero explicar? São as que devíamos ganhar. Isso. O problema é que são as que devíamos ganhar. Isso, porque, verdade. tipicamente não são as melhores janelas de televisão. E, por isso temos os adversários menos cotados. São jogos que nós devíamos ganhar. E os jogos que devíamos ganhar. Está tudo ali à espera do teatro. A senhora dá-se para irmos embora. Uma coisa que o Famalicão tinha muito antes
E eu posso ter sido responsável por 3 ou 4 coisas da pode, atenção, não há certezas lá, não há vídeos, não aconteceu. E que era aquilo que eu estava a dizer há um bocado, a tal faísca, que aquilo o Famalicão estava ali a trocar a bola 1, 2, 3 vezes. Se uma bola não desse em transição, amigo, ia ter que haver alguém que incendiava aquilo. Sim. E muitas vezes o Famalicão, olha, um jogo perfeito disso é um jogo que fez anos ontem, que é o jogo aquele jogo com o Barzinho. É o jogo mais mítico, é o melhor jogo que eu lembro de ver municipal até hoje. E que eu não vi. Estava na festa da escola, uma filha era finalista, não sei o quê, vimos para aí 10 a ouvir o relato no meu rádio, né? Acho que era no telefone, ali no Outeirinho. E aquilo, não sei se estavas lá também. Estava. E aquilo incendeia de uma forma em que só faltava saber quando é que a bola ia entrar. E depois tivemos a felicidade, não é felicidade nenhuma, que eu não seja a bala ninguém, que é a lesão do Vitor Hugo, que atrasa aquilo mais 10 minutos, então rompe os ligamentos e ainda perde os sentidos o homem, não bastava uma tristeza, e aquilo atrasa mais 10 minutos e o Ibrahim lá sacou o coelho da cartola. E agora, acho que, é como tu dizes, está tudo à espera que a equipa resolva. Muitas vezes tem que ser o público a puxar pela equipa também, não pode ser só ao contrário. Contexto, sim, de energia. Isto é tudo fluxo de energia. E claro que se o jogo entra numa modorra que é confortável para os outros, o tempo passa, enfim, faz parte. Claro. Sim. Por acaso, ia-te... ou seja, se tu me fizesse esse desafio, eu também votaria sem dúvida nos jogos fora. Porque acho que é isso, acho que o povo se envolve mais, estamos todos mais próximos, que somos menos, como é óbvio, mas estamos ali na gaiola. E é uma certa comunidade, porque sim, em casa vai muita gente, com certeza a gente conhecerá muita gente, mas fora gente, há uma comunidade. É a malta que eu sei que se eu for à Arouca vão lá estar. Vai estar a Maria Manuela, vai estar a Rui, vai estar a Estávamos no Leixões, na taça, estávamos lá com uma morrinha a cair. Sim, pois é. E nós lá num cantinho. Gol do Cádiz, no último minuto. Eu fui sozinho, eu era o único de blazer, porque eu vinha de Lisboa, então a minha malta já não ia, vou ver o jogo. Esse jogo por acaso tem uma história engraçada, porque no fim, como é que nós ganhámos quase nos penaltis. Gol do Cádiz no último Ganhámos minuto. 2-1. 2-1. Estava quase que a penaltis, já no fim do prolongamento. Sim. A malta de Leixões estava naturalmente expectante de ir a penaltis, porque nós estávamos uma divisão acima, ou duas, nem sei. Não, estávamos uma, eles estão no segundo. Estaria na National League. E entretanto, aquilo gerou-se, como é habitual no Leixões, um certo sururu. Claro. E eles tiraram umas pedras lá de cima. Então Foi. a polícia acompanhou todos até à porta cá em cima, disse: quem é que está aqui nos autocarros? São todos para os autocarros. Agora, quem é que tem os carros estacionados aqui neste parque? Foram todos. Fiquei eu. Porque eu, como tinha chegado cedo, tinha parado do lado do Leixões Claro. e tinha vindo à volta e tal, porque eu vinha do lado do Porto, vinha de Lisboa, não é? Tinha estacionado ali. Ele, pois, senhor, tenho um carro aqui lá, mas não tem problema, eles também não há de ser mais 6 ou 7, deixa-me passar, não tem problema nenhum. E ele lá fala: está aqui um tipo de Famalicão que diz que é meio maluquinho e diz que quer ir a pé, chama-me aqui o Bola. Bem, o Pedro Silva, não é? Pedro Silva, o João Rodrigo, foi o meu guarda-redes. Quem é o adepto? É este senhor. É este senhor, ele está a brincar. Quando ele veio comigo, então atravessei o relevado. Atravessámos o relevado. Estava ainda a conferência de imprensa com aqueles painéis de publicidade atrás, eu nem espreitei assim e tal. E pronto, entrei pelo túnel e depois saí pela rampa. Mas eu estava de blazer, não tinha casco, tinha nada, estava de blazer. Não tinha o pino do Famalicão como hoje. E saí e estavam os tipos de Leixões ali a ver se havia altercações e tal. E eu caladinho. Depois cheguei lá junto ao carro, que estava num café, não sei se recordas, mas há uns anos, eu fiz uma caminhada. Eu não fui. Mas sim, uma caminhada até ao Leixões. Fiz ao Leixões, fiz ao Barcelos e fiz à Póvoa. Sim. Que era a pedir um milagre para subirmos, naquele ano com o Daniel Ramos, que nós em 30 pontos, nos últimos fizemos para aí 4 ou 6, ou coisa que valha. E ele até, aliás, ele deu uma entrevista há pouco tempo a recordar precisamente esse momento. No ano é que despontou Lengualama em janeiro. Por exemplo. O mítico. É isso, Lengualama. E então, precisamente nesse café, onde na altura nos tentaram também, assim, acossar, mas já ia com a polícia desde a Ponte de Lessa, nesse mesmo café lá estavam os tipos, e eu perguntei: como é que ficou? também. Eles ganharam, estes assim, filhos desta, filhos daquela outra, faz parte, é porque foram melhores. Eu falo: não, essa mulher ficou assim, está bom. Eu saí, apitei, fé, e fui embora. Eu lembro perfeitamente que esse jogo tinha carro e a polícia foi connosco até lá ao parque. Foi, só fiquei eu. Aliás, eu acho que esse jogo foi à semana. Foi. Uma sexta-feira ou se calhar não, sexta-feira nem tanto, senão tinha mais companhia. Foi assim, tipo, é aqueles jogos que está-se à meia da semana. Sim. Muito bom, bem. André, vamos só aqui à minha pergunta e ia-te pedir para olhares um bocadinho aqui para a atualidade do clube e fazeres aqui um bocadinho da análise daquilo que foi a primeira volta de Famalicão e um bocadinho daquilo que esperas agora para a segunda volta, a começar já nos Açores contra o Santa Clara.
Vamos ver. O que esperamos depende muito de como é que a equipa o que é que vai acontecer à equipa agora, não é? O mercado está aberto, isto dos mercados a abrir tem um lado positivo, tem um lado negativo. Naturalmente, o negócio do futebol, ou o futebol sendo negócio, precisa dos negócios, mas há mais uma coisa, há bocado quando perguntaste reter talento ou vender talento, há uma coisa que nós não podemos ser injustos, que é, quando tu retens talento, tu estás a dizer a um tipo que pode ir ganhar 10 vezes mais, não, fica aqui porque vamos reter talento. E às vezes há comboios que não passam 2 vezes. Os atletas têm que pensar nisso. E o que é que te adianta reter um tipo que sabe que pode ter perdido a oportunidade de uma vida? Porque se ele parte a perna no mês seguinte, não é? Se ele partir a perna nem é tão grave, não? Mas quer dizer, se ele faz uma ruptura de ligamentos aguda, etc. E, portanto, eu digo, soltar talento. Temos é que ter a capacidade de continuamente captar talento e produzir talento. E isso hoje apraz muito. Há dias tive a oportunidade de ir lá acima à academia, à SAD, e tudo aquilo que eu sonhei, nós sonhámos, e nós sabemos que aceitamos trocar um futebol romântico que podia ser suicida, e tinha sido para várias pessoas que passaram em posições de direção, de presidência de Famalicão, e isso é que eu sempre me levou a ser um entusiasta de outro modelo. Não adianta ser romântico e ver os meus amigos no cemitério, não é? Claro. Muitos passaram por lá e ficaram com a vida no frangalho. E isso não é aceitável. Não é aceitável porque eles são entusiasmados pelo nós queremos a ganhar, tem que se fazer mais, tem que se fazer assim, mas depois é rendas para pagar, é IRS de retenções que é crime, é salários para pagar, é seguranças sociais, é tudo isto. E no futebol profissional ainda mais. E portanto, mas aquilo que hoje temos enquanto estrutura, emociona, e tudo aquilo que nós pensámos antes é ganhar tempo, porque o Gil Vicente fez isso, é verdade que fez isso, mas o Gil Vicente, como outros clubes, nós somos o único clube que foi reposta o seu lugar na Primeira Liga e não foi demonizado. Mais nenhum clube que tenha sido reposto na Primeira Liga deixou de ser demonizado. Então, nós não fomos. O Gil Vicente foi, e essa foi a diferença que lhes permitiu apostar para subir e para se manterem autónomos até aqui, enfim. Até aqui. Nem sei bem a que nível, mas se calhar é 100% deles. Nós não tínhamos como fazer isso, não é? Mas hoje fizemos. Qual é o risco? Qual é o risco? É nós fazermos uma segunda volta, outra vez para um oitavo, nono, sétimo, no fim, a correr bem 3 jogos, sexto, e pode não dar outra vez para o sonho, que apesar de tudo, o sonho que temos mais objetivo é um dia ter um quinto lugar, um quarto lugar até, quem sabe, que nos dê uma permanência, que nos dê, seguramente que essa é a ambição, não assumida, porque nós não ganhamos nada em assumir isso. É verdade que não se paga imposto por isso, mas traz frustração, e isto faz-se domingo a domingo. Isto faz-se domingo a domingo, por acaso percebi isso, quer dizer, a equipa tem que sempre trabalhar em microciclos, e o Roger Federer tem uma intervenção muito oportuna sobre isso, quer dizer, isto não é nunca perder, não, é perdes um ponto, sabes que assim vai jogar outro, está outra vez 0-0, jogas outro, está outra vez 0-0, e o futebol é isso tudo, é recuperar o momento, é por isso é que às vezes fazem chicotadas psicológicas os treinadores, não é que ele não sirva ou que não seja bom, porque já vi qualquer treinador dos que estão por aí, tem momentos bons, momentos maus, a questão é psicológica, não é? É conseguir trazer energia para a equipa vencer. Eu acho que temos condições, repara, nós perdemos o nosso melhor jogador, nós perdemos o melhor driblador da Liga, era nosso e perdemos-lo. Não é? E já não vamos ter a tempo de nada de espetacular este ano, porque ele quando chegar vai chegar sem ritmo, já está treinando na rela. Mas é uma perda colossal, ainda por cima julgo que está em final de contrato, portanto, nem quero pensar na indecisão de quem tem que decidir estes dossiês, não é? Renovar com o Aranda. Já falamos aqui. Nem sabemos não sabes como é que ele volta. Sabemos como já é que ele falámos volta. aqui nisso já. Ok, sei que temos o Diaz também em final de contrato. Sim. Ok, é um titular indiscutível. Mas o que é que tu farias se tivesse de decidir? Jogavas com um jogador que está em final de contrato até ao fim? Ou ias metendo outro que dá garantias de continuidade com quem podes renovar, ou até já tens contrato? Tiveste a questão do Miai o ano passado, por exemplo. Não é? E, portanto, são imponderáveis. E depois também penso, o jogador está a 10 jogos de acabar, a 8 jogos, já vai meter o pé. Pronto, essa gestão é muito difícil. Portanto, a nossa performance, nós temos hoje uma equipa muito blindada a isso, muito bem trabalhada a todos os níveis, de preparação, nutrição, digamos até de preparação intelectual dos próprios jogadores. O jogador melhorou muito. Muito na sua preparação. E acho que fizemos uma primeira volta muito aceitável, já estou a ser injusto com o que nós fizemos. Acho que fizemos uma primeira volta boa, que só não foi muito boa porque manifestamente tivemos muito azar em 3, 4 jogos. Nós temos o Rio Ave,
o Moreirense, Casa Pia. o Casa Pia, opá, que são jogos em que nós fizemos 3 pontos. Sim, 3 pontos. Opá, e onde devíamos ter, fizemos jogo para fazer, se tivéssemos agora mais tempo, porque a gente vai ganhar todos, a gente olha e Não. parece ganhar todos. Mas podíamos ter feito 9. Mas se aí tivéssemos mais 6 pontos, nós estávamos onde está o Gil Vicente. Sim. Sim, E estávamos a falar da mesma performance, de 3 bolitas que entraram, Sim. pá, e estávamos com 29 pontos. E até a coragem para este mercado de inverno era outra, não é? Claro. Pá, mas às vezes isto muda e pode ser que na segunda volta aconteça. Pá, mas é futebol, vamos ganhar, vamos perder, vamos... Enfim, acho que estabilidade temos para nos mantermos confortavelmente na Primeira Liga. Daí para a frente não há nada a perder. Pá, é tentar e vamos. E a equipa, a audácia já mostrou que teve. Nós fizemos jogos, todos nós nos sentimos orgulhosos do jogo que fizemos na Luz, por exemplo. Aqui com o Sporting, um jogo mais retraído. Ok, o Porto aqui amarrou-nos bem. E no Dragão também. Mas na taça E também. também o Braga mexeu bem connosco. Eu não vi o jogo. Leu-nos também. muito bem. Sim. E na segunda parte não nos deixou sair o nosso jogo interior. Eu acompanho os vossos comentários e é verdade que às vezes parece que falta-nos um plano alternativo, não é? Se jogássemos direto, mas vamos jogar direto para quem? Para o Zabiri? Sim, para o também. Elisor? É isso, nós falámos Falta disso isso, aqui. falta isso também, Nós não não, vale a temos, pena. não temos o 9. Claro que era bom nós podermos juntar a todos. Se pudéssemos ter o Pote e o Cádiz e Cádiz, sim. O Abubacar está muito verde ainda. pronto, e escolher assim a facção, fazer a nossa melhor equipa dos últimos 5, 6 anos, opá, era para o título, não é? Pois era. Exato. Mas pronto. Mas não dá. Olha, vamos só aqui ao último desafio, está bem? Lá está, é igual àquilo que vou dizer 2 opções, agora mais dentro de jogadores que passaram aqui pelo clube. Isto depois no final vai dar aqui um 11 inicial. Ok. E a primeira é Luís Júnior ou Karevic? Luís Júnior. Rodrigo Pinheiro ou Alexandre Penetra? Sei bem que o Alexandre Penetra é central, mas depois Chegou foi lateral adaptado à direito. direita. Rodrigo Pinheiro. Acho que tem mais o nosso ADN. Neuan Pérez ou Roderick? Neuan Pérez. Justin Deaz ou Otávio? Justin. Francisco Moura ou Ruben Vinagre? Aqui, Vinagre. Ugarte ou PP Rodrigues? Ugarte. Ivo Rodrigues ou Pote? Pote. Ivan Reim ou João Carlos Teixeira? Ivan Reim. Aranda ou Fábio Martins? esta foi de propósito. Esta é Doura. Pá, rendimento aqui, Fábio. Puma Rodrigues ou Diogo Gonçalves? Puma. E a última, Banza ou Tony Martínez? Banza. Ok. Está escolhido então aqui o 11. Manda vir. bem. Luís Júnior, Rodrigo Pinheiro, Neuan Pérez, Justin Deaz e Ruben Vinagre, Ugarte, Potes, Ivan Reim, Fábio Martins, Puma Rodrigues e Banza. Podes usar 3 de avanço. Muda aos 3, acaba aos 6. Só começávamos a jogar à terceira jornada, era campeonamento. Olha, vamos só dar aqui nota dos resultados deste fim de semana. Sim. Não foi um fim de semana muito, ou seja, nada positivo para o Famalicão. Bem, já tivemos um fim de semana espetacular. Sim, não é? entre futsal, fama, futebol mas- feminino e depois na formação entre os sub-15 e os sub-19. O futsal, uma derrota por 6-3 em casa, frente ao Fundão, um jogo que foi a contar para a Taça da Liga. Esta derrota deixa assim o Famalicão fora da Final 8 da Taça da Liga. Os golos foram apontados pelo Risi, pelo Lagitai e pelo Pereirinha. E no próximo jogo o Famalicão defronta o Marítimo, num jogo a contar para a Taça de Portugal. Depois, relativamente ao feminino, uma derrota também por 3-2 frente ao Benfica B, na segunda jornada do aparamento de subida à Liga BPI. Os golos foram apontados pela inevitável Diana Meriva e pela Matilde Silva. E estamos no 6º lugar, com 2 jogos e 1 ponto, e no próximo jogo o Famalicão desloca-se ao terreno do Clube Futebol Benfica. No Sub-19, nova derrota, por 2-1 em casa, frente ao Rio Ave, um jogo que foi o último da primeira fase. O Famalicão já se tinha apurado para a fase de apuramento de campeão, a par do Futebol Clube do Porto, do Gil Vicente e do Rio Ave, precisamente. Depois, no Sub-15, uma derrota por 1-0 frente ao Tondela, uma derrota que vem aqui causar um bocadinho estragar um bocadinho os planos do Famalicão de poder dar o acesso para a fase de apuramento de campeão. Isto porque o Famalicão entra para a última jornada
a precisar de ganhar ao Salgueiros em casa, mas a depender do resultado do Paço de Ferreira, ou seja, o Paço de Ferreira não pode vencer, acho que é o Rio Ave. E estamos assim em 6º lugar, com 17 jogos e 22 pontos. E lá está, no próximo jogo recebemos aqui o Salgueiros em casa, para a última jornada da primeira fase. Não foi um fim de semana. Já tivemos fim de semana à Vila Nova, Vila Nova desta vez ganhar não foi. tudo, desta vez não. Muito bem. Está terminado o episódio. Antes de terminarmos, uma pequena lembrança Muito obrigado. para o nosso primeiro convidado Exato. Uma caneca. Rapaz de fama. e personalizado. André Vila de Castro, personalizado, tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um Agra- gosto. Agradecer-te mais uma vez Mais o uma vez. convite Muito obrigado. e a tua disponibilidade. Obrigado. Sim, Obrigado. espetacular. Fica por aqui este episódio. Foi um gosto. Até para a semana. Obrigado, Um Mauro. abraço. Muito obrigado.